Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender a propriedade CSS chamada Display. A propriedade Display ela é uma das mais importantes do CSS para controlar o nosso layout. A propriedade Display ela especifica se ou como um elemento ele vai ser exibido. Cada elemento HTML que a gente tem dentro do nosso código, ele já tem um valor de exibição padrão, né? um valor de display por padrão, de acordo com o elemento que ele é. Se ele vai, por exemplo, ocupar toda a tela, ou se ele vai ficar um do lado do outro, o tipo de comportamento que ele vai ter diante da tela. E esse valor padrão ele é exibido através dessa propriedade display que a gente vai estudar agora no CSS. Você vai entender mais claramente esse conceito agora com a explicação quando você entender os tipos de display que a gente tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui toda a minha página aqui, index, tá? Vamos tirar todo esse conteúdo aqui. Vamos limpar. Vamos dar uma organizada aqui no nosso projetinho para que a gente possa entender esse ponto do display que é um pouco mais complexo. Eu vou apagar todo esse CSS nosso aqui para a gente conseguir entender o conceito aqui do display. O primeiro tipo de display que a gente tem é o display do tipo bloco. Quer dizer, um display do tipo bloco ele começa no início da linha e vai ocupar todo o espaço da minha página. Ele vai se tornar um bloco completo na página. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, uma div, coloquei uma div, e aqui eu vou pedir para colocar aqui um estilo nela, colocando uma borda de 1 pixel, sólida, vermelha, certo? Olha só o que vai acontecer. Bom, apareceu aqui para nós, tá vendo? Ocupando toda a minha página, tá vendo? Ela pegou do início até o fim. Por quê? A tag do tipo div, ela vem por padrão com o display do tipo bloco. Outra tag que vem com o display do tipo bloco é a tag de título, do H1 até o H6. Então, se eu colocar assim, ó, meu primeiro CSS, certo? E eu colocar aqui, para fazer a mesma coisa, eu vou colocar um estilo incorporado aqui, ó. O que vocês vão perceber? Ó, repare que o meu elemento ele está pegando toda a extensão da minha página, tá vendo? Ela daqui do início até do final. Então isso aqui é um bloco. Por exemplo, se eu colocar mais um H1, ele vai aparecer embaixo desse outro H1, mesmo se eu não der uma quebra de linha, porque ele entende que é outro bloco, tá vendo? Ele entendeu que é um bloco separado. Então, algumas tags elas têm um comportamento padrão de bloco, que seria as divs, os títulos 1 até o 6, o H1 até o H6, os parágrafos, então se eu fizer aqui um parágrafo, vou fazer aqui um loren, né? Um p-loren. Ó, se eu for lá no início desse meu parágrafo e colocar também para ele ter o mesmo estilo com borda, a gente inclusive poderia fazer uma classe aqui para facilitar, né? Vou fazer assim, ó, borda, e vou colocar aqui borda de 1 pixel, sólida vermelha. E aí, em todo lugar que eu quero ter a borda, agora em vez de fazer assim, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui ó, a classe borda. Fica muito mais simples do que eu ter que digitar isso toda vez, né? A gente só faz uma vez lá na nossa classe e já fica tudo certo. Eu vou colocar aqui também no parágrafo. Ó. Repare, então, que esses elementos eles são os elementos do display do tipo bloco, ou display block, que a gente chama, que ele vai ocupar toda a extensão aqui do meu código. Além da tag P, das divs, dos títulos, a gente ainda tem algumas classes que vêm por padrão com esse display do tipo bloco, que seria a tag form, de formulário, também a header, a footer e a section. Beleza? Todas ficaram aqui na mesma posição, mas todas estão pegando a extensão total da minha página. Isso é o display do tipo bloco. Agora, para vocês entenderem a diferença, eu vou mostrar agora o display do tipo inline, que seria o display em linha. O display inline é quando você tem um elemento que ele não inicia numa nova linha, nem ocupa toda a extensão da nossa página, mas simplesmente a extensão na mesma linha de acordo com a largura que você for precisar. Exemplo disso é a tag do tipo A. A tag do tipo A, se eu colocar um A, href aqui, ó, vou botar assim, joguinho da velha para não apontar para nenhuma página e colocar meu link aqui, você vai ver que ele vai colocar aqui, ó, meu link aqui. Agora, se eu colocar mais uma tag de
do tipo A, olha o que vai acontecer. Outro link aqui. Tá vendo que ela não pulou uma linha? Ela não ficou na linha de baixo? Por quê? Porque ela tem o display do tipo inline, ou seja, na mesma linha. Se eu colocar aqui a mesma classe ali, ó, classe borda, você vai ver que o que ela vai ocupar é só o espaço exatamente do que está dentro dela, no que está contido dentro dela na mesma linha. Certo? Ó lá, tá vendo? Conseguiu compreender? Deixa eu afastar um pouquinho, vou dar 2 BRs aqui só para vocês enxergarem isso melhor. Ó, o tamanho dela vai ficar exatamente o tamanho do que está dentro dela, do conteúdo dela. E ela não vai quebrar uma linha, ela vai ficar tudo na mesma linha. Tudo que for inline vai seguir com a mesma linha. Isso acontece, por exemplo, dentro de uma tag spam, por exemplo. Se eu fizesse um parágrafo é um bloco, né? Então eu poderia falar assim, aqui um exemplo de parágrafo. Beleza, o parágrafo é um bloco. Mas se dentro aqui do parágrafo eu colocasse assim, ó, exemplo de um spam, ó, exemplo de. Esse aqui é uma tag do tipo de display inline. Então olha o que vai acontecer. Ele pegou o conteúdo na mesma linha e só preencheu aquela quantidade de espaço necessário. Então essa é a diferença de uma tag HTML que já vem com o padrão display bloco e o display do tipo inline, certo? Quais que são do tipo inline, quer dizer que fica um do lado do outro? Seria o spam, o link e as imagens. As imagens também ficam uma do ladinho da outra. Elas também ficam em linha, certo? Beleza. Entendido esse conceito, agora a gente vai entender algumas coisinhas de como a gente usa essa propriedade lá no CSS. Deixa eu limpar tudo isso daqui, essa bagunça. E agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um título 1, certo? Um título 1, meu primeiro CSS, clássico que a gente já fez, certo? Vou colocar aqui a borda, usando a classe borda, só para a gente enxergar bem. Ele é do tipo bloco, certo? E vou colocar aqui também um parágrafo, pelorem, e ele também é do tipo bloco. Classe borda aqui só para a gente dar o estilinho da bordinha, só para a gente enxergar bem. Ok, então tenho dois tipos de bloco aqui. Eu posso determinar, por exemplo, que essa minha tag P, o tipo de display que eu quero usar nela, não vai ser em bloco, vai ser em linha. Aí olha só o que vai acontecer. Deixa eu até colocar mais uma tag P para vocês enxergarem isso melhor. E essa outra aqui eu não vou usar lorem, eu vou escrever aqui alguma coisa assim. Eu vou colocar bastante assim só para vocês verem. Olha lá. Beleza? Então estão em blocos, beleza, tudo certinho. Agora olha o que acontece. O display padrão de um parágrafo é o display do tipo bloco, assim, ó, display block, que ele vai fazer ele ficar na tela inteira. Agora, se eu mudar esse display block do parágrafo para inline, quer dizer, na mesma linha, olha só o que vai acontecer. Salvei. Observa que ele não deu aquela quebra, agora ficou tudo na sequência, um do lado do outro. Ó. Esse primeiro parágrafo ele terminou aqui e o outro já continuou aqui embaixo, junto dele. Entendeu? Se eu fosse fazer isso lá no meu título 1, olha só o que ia acontecer. Display inline. Eu estou mudando o tipo do display, que é o padrão seria bloco, e eu estou mudando para em linha. Olha o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl S. Percebeu? Como o nosso parágrafo também está em linha e o nosso título também está em linha, ele continuou a sequência como se estivesse seguindo aqui. Ele não pegou toda a extensão da tela, todo o bloco da minha tela. Ele não fez um bloquinho na tela. Ele fez como se fosse uma sequência, pegando o conteúdo dele exatamente com o tamanho que ele tem de conteúdo em texto aqui. E assim foi seguindo. Ó. Chegou até aqui, depois continuou com achar. E assim foi indo. Inclusive fez uma barrinha de rolagem para cá, por causa do tamanho do nosso texto. Então, esse é o tipo de display inline e o display block. Essa é a diferença de um para o outro, certo? Agora, a gente pode ser que gostaria de pegar um elemento e esconder ele no nosso não aparecer aqui no nosso layout. Né? Então, por exemplo, assim, ó, esse nosso primeiro parágrafo, deixa eu voltar aqui para o padrão, ó, vou tirar aqui, não vou deixar nenhuma propriedade no parágrafo, só a borda que a gente já deixou a classe lá. Nesse primeiro parágrafo, vamos imaginar que eu não quero que ele apareça.
no meu código. Ele até vai estar o HTML aqui, vai ter as coisas escritas, mas eu não quero que ele apareça na minha página. O que eu poderia fazer? Eu poderia comentar isso daqui, como a gente aprendeu na aula de HTML, só que daí o código não vai estar ativo. Ó. Se eu fizer assim, ó, salvar, eu comentei, ele realmente não vai ler, meu navegador não está lendo isso aqui, porque esse meu código não está ativo. Mas se eu quiser que ele fique ativo, mas não apareça, o que eu faço? Eu posso usar uma propriedade chamada displayNone. Então eu vou dar aqui um ID P1, vou chamar assim de parágrafo 1, tá? Coloquei, batizei com ID. E aqui no meu seletor eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu P1, meu parágrafo 1, ele vai ter o display como none, nenhum. Display nenhum. Eu não quero que mostre esse parágrafo aqui. Se eu dou um Ctrl S, olha só o que acontece. Sumiu o parágrafo, não foi mostrado. Legal? E aí, se eu coloco o display block, por exemplo, agora ele apareceria novamente. Certo? Para que a gente usa isso, pessoal? Essa propriedade display block e display none. A gente usa isso quando a gente quer, durante a construção do nosso site, que eventos dinâmicos façam aparecer ou desaparecer elementos na nossa tela. Depois, quando a gente aprender JavaScript, a gente vai ver que, por exemplo, num clique de um botão, a gente pode disparar um evento. O evento poderia ser o nosso parágrafo P1. Está mostrando, quando eu clicasse no botão, eu fizesse ele desaparecer. None quer desaparecer, assim, ó. Certo? Só para vocês entenderem esse conceito, vai dar uma bugada muito louca aqui, mas vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu P1 e vou fazer quando o mouse for sobre ele, ó. Sobre ele, o que é para fazer? Eu vou falar que é para dar um display none. Então, quando eu passar com o mouse sobre ele, é para ele desaparecer. Olha só o que vai acontecer. Ó, desapareceu, porque eu passei o mouse sobre ele. Se eu tiro, ó, apareceu de novo. Coloquei, desapareceu. Tirei, apareceu. Ele dá uma bugada porque cada vez que eu mexo o mouse dentro do elemento, ele está verificando que tá mexendo, está sobre, né? Aí ele fica dando essa flicadinha ali, ó. Mas, para entender o conceito, ó, sobre, ó, estou fazendo desaparecer o elemento ali. Beleza? Então, o display sendo mostrado, não mostrado, display none, e o display sendo mostrado, block, né? Tá, professor Dimitri, mas e na prática, como é que a gente usa essa questão do display block, do inline, do none, né? Como que a gente trabalha com isso aí na prática? Para que a gente usa isso daí? Eu só estava mostrando esses conceitos para você entender o funcionamento dos tipos de layout aqui. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, para nós entendermos bem esse conceito, eu sei que ele não é tão fácil de entender de primeira, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lista, e dentro dessa lista, nós vamos ter uma lista desordenada com os seguintes itens. Primeiro item, segundo item e terceiro item. Beleza? Como você pode perceber aqui, ó, esse tipo de conteúdo, um L, o LI, ele tem que tipo de propriedade por padrão? Pelo que você entendeu aí do tipo de display que existe. Se você respondeu block ou bloco, você acertou, porque ele está pegando bloquinhos. Ó. Se eu colocasse aqui, só para a gente poder enxergar aqui, ó, a classe borda, olha só, vou colocar aqui no L a classe borda. Está pegando o bloco completo. Se eu colocasse assim em cada LI, ó, olha lá, ele está indo até o final. Ele está pegando cada um desses, é como se fosse um bloquinho. O L é um bloco e o LI é um bloco, certo? Mas e se eu quisesse que essa listinha aqui ficasse uma do lado da outra e não uma embaixo da outra, como se fosse bloquinhos? Como que eu poderia fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no meu CSS, coloco aqui o seletor LI e eu vou dizer que o display dele é inline, ou seja, que é um do lado do outro. Olha só que legal. Quando eu coloco o display inline, ele vai ficar um do lado do outro e não mais no estilo como ele estava antes, em bloco, ó, um em cima do outro. Se eu coloco inline, um do lado do outro. Compreende? Eu poderia, inclusive, colocar umas corzinhas aqui, né? Eu vou chamar esse primeiro aqui, eu vou colocar a classe azul. A segunda eu vou colocar a classe vermelho. E a terceira, a classe verde. Vamos fazer essas classes aqui, então. Vamos colocar aqui azul,
background blue. Vamos fazer vermelho, red, e vamos fazer verde, né, que é background green. Não é vermelho? Eu fiz aqui. Ah, eu fiz red o segundo. Olha só que mistureba. Beleza, é mais curtinho mesmo. Então, ó, observe o seguinte. Agora eu tenho uma do lado da outra. Eu tenho o vermelho, o azul, o vermelho e o verde, certo? Mas eles têm um espaçamento aqui entre um e outro. Por que será, né, que eu tenho esse espaçamento entre um e outro? Se eu não coloquei nenhum tipo de margem, ó, pode reparar, não tem nenhum tipo de margem à direita para cada item. Ó. E aqui ainda aparece aqui como se fosse assim, um espaço, ó, entre um item e outro. Por que será que isso acontece? Bom, isso acontece, pessoal, porque quando a gente transforma um elemento em display inline, ele entende que o conteúdo dele passa a se tornar como se fosse palavras. Isso aqui tem o comportamento como se fosse palavras. Então, por exemplo, lá no meu primeiro título, no título 1, eu escrevo assim, né? Ó, meu primeiro CSS. Tá observando aqui, ó? Meu primeiro CSS. Cada uma dessas palavras tem como se fosse um espaçamento entre elas, certo? Ele faz isso por padrão. Então, se eu fizesse assim, ó, meu primeiro CSS e salvasse assim, ó, ia dar no mesmo. Por quê? Porque ele ia entender que tem um espaçamento entre palavras, certo? Agora, se eu colocasse tudo grudado aqui, um grudado no outro, como é tudo na mesma linha, ele obviamente ia entender que isso é uma palavra só e não ia dar o espaço. Acontece a mesma coisa quando um elemento ele se torna do tipo inline. Ele está entendendo que cada li desse daqui é como se tivesse se tornado uma palavra. Então, como eu tenho um primeiro li aqui, um segundo li aqui, um terceiro li, ele está dando esse espaçamento entre um e outro, como se cada um fosse uma palavra. Agora, olha que curioso, se eu pegar esse primeiro li, recortar ele, colocar exatamente do ladinho onde acaba o outro, ó, coloquei exatamente do ladinho. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse. Copiei e eu quero colocar exatamente aqui do ladinho. Ó, olha o que vai acontecer. É que ele não vai permitir isso, né, pessoal? Porque o editor que eu estou usando, ele já tenta fazer a formatação já bonitinha das nossas tags e ele não está permitindo. Ele já vai fazer a quebra de linha automática. Eu teria que desativar o modo aqui de... Deixa eu desativar só para mostrar para vocês. Aqui nas minhas preferências. Eu vou desativar para ele formatar. Aqui eu vou tirar esses dois itens aqui, ó. Opa. Tirar esses dois itens, deixa eu colocar eles aqui num bloco de notas, Notepad, só para depois eu recolocar eles aqui. Beleza, vou salvar isso aqui, só para ele não atualizar o nosso código assim que eu mexer. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar esse li, vou colocar exatamente do lado da onde o outro li acabou, e vou pegar esse terceiro li aqui, ó, e vou colocar exatamente do lado da onde aquele outro acabou. Olha o que vai acontecer. Voa lá, parece até uma mágica, ele tirou aquela margem, porque ele está entendendo que tudo isso daqui está na mesma linha e é uma palavra só. É como se ele encarasse cada um como se fosse uma palavra. Tá entendendo? É assim que o comportamento do display inline ele faz. Ele vai pegar exatamente o conteúdo do que está dentro daquele elemento dele. Não sei se você conseguiu compreender. Mas vamos supor que eu quisesse fazer assim, um do ladinho do outro, mas que cada um também tivesse um comportamento como se fosse de bloco, mais um do lado do outro. Eu quero que seja um meio termo entre um bloco e um do lado do outro. Como que eu faria isso? Porque ó, se eu quisesse que não tivesse margem aqui ou que ficasse um do lado do outro, eu tenho um problema, porque eu teria que fazer sempre assim grudadinho como se fosse palavras, né? E outra coisa, olha só que interessante, no display do tipo inline, não importa se eu colocar uma largura ou uma altura, ele não vai me obedecer. Por exemplo, se eu colocar que a largura, eu quero que cada li desse tenha, vamos supor, 33% do tamanho da minha tela. E dei um salvar, olha lá, não aconteceu absolutamente nada. Se eu colocar aqui que a altura, eu quero que tenha 150 pixels. Olha o que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque esse tipo de display, do tipo em linha, ele entende que ele vai ficar tudo na mesma linha e o que vai determinar a largura dele é o conteúdo que está aqui dentro. Então, pelo conteúdo que ele tem aqui,
é o que ele vai mostrar para a pessoa. Mas e se eu quisesse que fosse tudo na mesma linha, por exemplo, né, tudo um do lado do outro, que nem aqui, mas eu quisesse que ele obedecesse essa questão de largura e altura? Bom, essa largura e essa altura, o único componente que obedece é os do tipo bloco. Então, por exemplo, assim, o nosso título 1 aqui, o meu H1, ó, se eu fizer aqui o H1, colocando, por exemplo, a altura dele de 150 pixels, olha lá, ele me obedece, tá vendo? Ele aumentou a altura dele aqui. Mas já o tipo inline não, ele não me obedece. Então como é que eu faço para ter um meio termo entre os dois? Aí surge um tipo de display diferente, que é a mistura entre os dois, que é o display do tipo inline block, que é a mistura do inline com o bloco. Quer dizer, ele vai ficar em linha, um do lado do outro, mas o comportamento dele também vai ser como se fosse de bloco. Agora, olha o que vai acontecer quando eu salvar. Olha que legal, pessoal. Ficou um do lado do outro, herdando essa característica do inline, que é ficar um do lado do outro, mas agora ele também herdou uma característica do bloco, que é de você poder especificar a largura e a altura. Assim, eu tenho um componente do lado do outro. Legal? Isso é muito útil, pessoal, quando a gente vai fazer os nossos layouts, as nossas divs, né? Por exemplo, vamos apagar tudo isso. Isso aqui é só para a gente explicar como é que funciona esse display. Primeira vez que você escuta, eu sei, pessoal, dá uma bugada na mente, mas depois, conforme você vai exercitando e vai precisando dos componentes na prática, você vai entendendo, certo? A gente viu na aula lá de HTML que a gente usa as divs para fazer as divisórias do nosso conteúdo, né? A gente viu isso na nossa última aula lá de HTML. Então, imagina que eu fosse ter 3 divs, tá? Eu vou colocar aqui uma div, daí eu vou ter aqui embaixo outra div, e aqui embaixo outra div. Cada um é uma divisória, certo? E eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, nessa primeira div eu vou colocar ela como sendo a classe dela azul, já que a gente já fez, né? As corzinhas, azul. Essa aqui vai ser red e essa daqui vai ser verde. Que mistureba, né? Português com inglês, certo? Então, uma vai ser azul, uma vai ser verde, outra vai ser vermelho. Não apareceu nada ali, porque eu apaguei, mas que coisa, rapaziada. Acabei apagando. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pelo menos deixar essa questão da borda e das cores aqui. Só vou apagar esses aqui de baixo, então. Salvei. Continua as bordas ali, só que eu preciso ter um conteúdinho aqui. Então eu vou colocar conteúdo. E aqui eu vou também colocar conteúdo e conteúdo, certo? Olha o que acontece. Eu tenho 3 divs, mas essas divs elas se comportam em blocos. Mas vamos supor que eu quisesse dividir a minha tela em 3 partes assim, um do lado do outro. Não daria para eu fazer assim em bloco, porque em bloco ele vai ficar um em cima do outro, vai estar pegando a extensão toda, certo? Eu poderia até especificar aqui, por exemplo, ó, eu posso dizer assim, ó, que as divs, ó, vai ter uma largura de 33% e que a altura dela vai ser de 150 pixels, certo? Olha lá. Beleza, ficou assim. Só que ficou um em cima do outro. Eu quero que cada um tenha 33% da tela. Eu queria que ficasse um do lado do outro. Não vai funcionar por quê? Porque o display padrão da tag do tipo div é bloco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um display como inline block. Que eu quero que seja tudo na mesma linha, mas mantenha essas características de bloco. Olha só o que vai acontecer. Beleza, ficou assim. Não deu certo, pessoal. Ó, por quê? Por causa do tamanho da minha tela que está muito pequenininha. Não tinha dado o tamanho de 33% aqui, certinho? Ó, agora se eu faço assim, eu cresço, ó, minha tela já ficou certinho. Se eu maximizar, cada um vai ocupar 33%. Ó, se eu diminuir, assim que já der o tamanho ali, ele vai pular para baixo. Isso é o comportamento normal, tá? Padrão. Então eu botasse um pouquinho menor, 20%, aí não ia ter problema. Ó, 20%, beleza. Ó, ele ia acompanhando. Entendeu? Então, essa é a questão do display inline block que a gente utiliza. Então, para você entender as diferenças entre os tipos de display.
E também se a gente quisesse de repente fazer algum elemento desaparecer, por exemplo, o nosso título 1 lá, a gente poderia usar o display como sendo hidden, né? Se eu quero fazer desaparecer essas minhas divs, eu coloco aqui hidden não, none, que é nenhum, e aí ele vai desaparecer, certo? Tem um detalhe também bem interessante que o pessoal confunde sobre essa questão de desaparecer um elemento. Eu tenho 3 elementos aqui, né? Vamos dizer que eu quero que esse do meio ele desapareça. Então eu poderia vir aqui nesse que é do meio aqui, o head, vou colocar um estilo direto na tag aqui e vou falar que o display dele vai ser none, tá? Eu quero que ele desapareça. Olha o que vai acontecer. Como ele sumiu, eu arranquei aquele elemento, o verde que estava aqui no canto, ele colou aqui no azul, certo? Então, eu realmente removi, por assim dizer, com o CSS, aquele elemento daquele lugar. Ele não existe mais, ele não vai aparecer mais ali, como se ele tivesse sido removido. Mas e se eu quisesse fazer ele ficar oculto? Quer dizer, ele desaparecer, mas o elemento ainda está ali. Aí a gente poderia usar aqui uma outra tag CSS que se chama Visibility. Visibilidade. E aqui a gente pode colocar Hidden, que é oculta. Se eu colocar a visibilidade oculta, olha o que vai acontecer. Não está aparecendo o meu elemento aqui, mas ele está aqui. Ele só não está sendo mostrado, mas ele está aqui. Ele está ocupando aquele espaço da onde ele estava, certo? Então também essa é uma diferença da visibilidade hidden para o display como sendo none. Display none. Beleza? Então, esses são alguns conceitos aqui sobre essa propriedade display, pessoal. Dá uma assistida novamente nessa aula, lembra dos padrões que ela tem, porque geralmente quando o nosso layout fica bagunçado e a gente não entende por que um componente está lá embaixo, enquanto ele deveria estar na mesma linha, ou por que ele não obedece, às vezes a gente fica louco. Quer ver? Uma coisa que a gente fica louco, vou mostrar para vocês quando a gente é iniciante. Vou colocar um link, href. Vou chamar aqui de botão, botão não, aqui não vai para página nenhuma. Vamos fazer aqui uma classe chamada botão. E vou falar fazer aqui um botão, beleza? Então coloquei lá o nosso botão. Como a gente estava usando aqui o inline, repara o que aconteceu. Ela ficou lá na continuação, lá em cima, né? Então eu poderia colocar mais para baixo isso daqui, ó. Isso tudo a gente poderia colocar dentro de uma div que fosse um bloco. Então eu posso colocar aqui, ó. Só que daí como todas estão inline, né, pessoal? Essa aqui vamos forçar ela a ficar como bloco mesmo, colocando direto na tag aqui que ela é do tipo bloco, ó. Style block. Display block. E a largura dela vamos colocar aqui como 100%, né? Só para ficar certinho aqui. Beleza? Certinho. Para o nosso botão ficar lá embaixo e a gente não ter que ficar ajustando muito o nosso layout aqui. Ok, agora vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui que a classe, além de botão, eu vou colocar borda, que é aquela que deixa vermelha, né? Já deixamos com uma borda. E eu quero que esse botão eu tenha um tamanho. Então eu vou lá todo felizão, vou fazer assim, botão, vou fazer minha classe botão, isso acontece muito porque é iniciante, né? Vou lá minha tag botão, vou até botar o seletor A aqui. Botão, e eu quero que a largura desse meu botão, o edit, seja de 50%, porque eu quero que esse botão tenha metade do tamanho da minha tela. Eu vou lá salvar e não acontece absolutamente nada. Ó, observa, não aconteceu absolutamente nada. Eu fico, mas ué, como é que pode? Eu coloquei aqui qual que é a largura, não me obedeceu. Daí eu quero fazer com que a margem se afaste do de cima. Eu vou fazer assim, margem, top, né, para a gente afastar. Eu vou querer que seja 100 pixels afastado do de cima. Dou um salvar aqui e, ué, não aconteceu nada, que estranho. Aí você vai lá, olha, classe botão, aqui um A, tal, tá tudo certo. Ele não está me obedecendo, por que será que não funciona? Eu quero que esse botão ele tenha uma altura de, sei lá, 50 pixels. E nada funciona. Por que será que nada funciona, pessoal? Tem algum palpite? Por que não está dando certo? Por que não está funcionando? Porque a tag do tipo A, ela tem o display do tipo inline. E o display do tipo inline, ele só aceita o tamanho do conteúdo exatamente de acordo com o que está aqui dentro do conteúdo.
Por isso, se a gente passar um padding aqui, que é um preenchimento, ele vai aceitar, por exemplo, porque ele está preenchendo. Ó, 40. Ó, agora preencheu, ele aceitou, isso beleza. Mas a largura, a altura, ele não aceitou, nem margem, ele também não aceitou. Então, se eu quisesse que isso daqui funcionasse, o que eu teria que fazer? O que você acha? Se você pensou em colocar um display como sendo inline block, você acertou. Olha só o que vai acontecer. Agora ele teve o comportamento que eu queria. Percebeu? Ele teve a largura de 50%, a altura de 50 pixels, ele deu uma margem de 100 pixels da parte de cima, me obedeceu e ainda ficou em linha. Ok, porque eu misturei o em linha com o bloco. E agora o texto ele ficou como se fosse assim grudado na parte de cima. Agora eu poderia, como isso aqui para ele é uma mistura de inline com bloco, o inline a gente sabe que ele trata como palavra, eu poderia colocar o alinhamento do texto e ele vai me obedecer. Ó. Por exemplo, text align center. E aí o meu alinhamento do texto ficou certinho. Então, só para você entender por que às vezes você quer trabalhar com um elemento e ele parece que não te obedece, porque pode ser que ele seja do display tipo inline ou do tipo bloco. E aí, de acordo com o que ele for, vai acontecer o resultado ou não. Certinho? Não se esquenta, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente ter uma noção, uma ideia sobre a propriedade, entender os comportamentos que a gente está conhecendo, entendendo. Quando a gente for fazer projetos reais e a gente tiver necessidades, aí a gente vai falar, ó, lembra daquela aula que a gente viu lá sobre o display? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar aplicar aquela propriedade, a gente vai explicar para você mais para frente, beleza? Só para dar uma visão geral aqui dessa propriedade que é importantíssima, a propriedade display. Forte abraço e até a próxima aula. Até mais! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!